Estamos aqui hoje com mais um giro com as presidentas. E hoje nós temos duas convidadas super especiais. Essas duas mulheres vocês ainda vão ouvir falar muito. Mísia Sampaio e Marília Carnaúba, vice-presidente e secretária-geral da subseção Vale do Paraíba. Essas duas mulheres maravilhosas vão conversar um pouco com a gente. Estão assumindo a presidência da subseção Vale do Paraíba durante todo o mês de março. Uma ficou 15 dias, a outra mais 15 dias, está finalizando agora, né, meninas? Isso. E a gente vão trazer aqui, né, todas as informações, porque é uma subseção nova, causos interessantes, os desafios que tem enfrentado junto com o presidente Márcio, não é? E muito mais. Meninas, sintam-se à vontade, a casa é de vocês, literalmente. Se apresentem e é isso. Obrigada, André, pela introdução. Para quem não me conhece, acho que muita gente ainda não vai me conhecer, né? Eu sou Marília Carnaúba e estou como presidente. Fui presidente interina durante os 15 primeiros dias do mês de março e agora a Mísia está finalizando o mês de março como nossa presidente também. E o nosso presidente, de fato, né, é o Márcio Roberto Júnior, que galgou todo esse caminho para a gente chegar hoje no momento de termos uma sede em construção e praticamente finalizada a obra, que daqui a acredito que em menos de 60 dias a gente já vai estar entregando essa obra para a advocacia do Vale do Paraíba como um todo. Uhum. E a Mísia é a nossa secretária-geral, né? Eu estou assumindo a vice-presidência da subseção e Mísia é a nossa secretária-geral. Vocês também vão ouvir falar muito dela. Mulher aguerrida essa daqui, viu? Gosta de uma briga. Não, Marília, não me coloque em maus lençóis. Eu espero que as conversas fluam para o meu bem, Marília. É uma satisfação, um enorme prazer estar aqui nesse podcast com essas mulheres maravilhosas, principalmente nesse mês da mulher, que todos os dias eu digo que todo dia é nosso dia. Sim, não tem só um dia, são todos os dias são nossos, principalmente de quem aguerrida, advogada, é uma profissão tão difícil, né? E eu não poderia deixar de dizer que, além do trabalho árduo que vem sendo feito na subseção Vale do Paraíba, que nós não podemos de nenhuma maneira tirar o mérito do Márcio, com certeza, ele galgou muito, lutou, porque já era um pleito dos advogados, já era um pedido de gestões anteriores, e na atual gestão, nosso presidente Wagner, com a nossa vice-presidente Natália, com a ajuda excepcional da Caixa, nos apoiou, pegou nosso sonho e tornou realidade. Colocou embaixo do braço, foi para Brasília, conseguiu 500 mil com Beto Simonetti, com o Conselho Federal da OAB. E a gente daqui a pouco está entregando essa obra linda e que vai entrar para a história, tenho certeza, da advocacia do Vale do Paraíba. Com certeza. Você sabe, eu conheço o Márcio Roberto já faz um tempo. Acho que a gente entrou no sistema OAB Alagoas no mesmo período, 2015. E toda a gestão ele tinha esse pleito. Toda gestão eu vi o Marcinho, minha subseção lá do Vale do Paraíba, não vai fazer. Aí nessa última eleição ele foi inclusive oposição. Ele sempre fala isso. Aí ele foi oposição e voltou, disse, rapaz, vocês ganharam. E aí o Wagner, venha, traga o projeto que a gente vai fazer. E graças a Deus, tá aí, né, na fase final, ele é o construtor oficial da OAB hoje, né? Todos os projetos de engenharia das subseções, ele vai lá inspecionar e dizer, presidente, você não tá acompanhando a obra, por isso que tá atrasado. Vai levar o chapéuzinho, né, do engenheiro lá. O chapéu. Com a logo da OAB. Ele gosta de construir, eu já soube que é um hábito da família, né? Eu acho que ele queria ser engenheiro, né? O pai dele disse que sempre gostou muito de construir. Quando não tinha nada para fazer, ele ia construir. Fazer alguma coisa, um prédio, uma casa. E tem jeito, viu, que tá saindo numa rapidez gigantesca a obra lá. Todo dia ele tá lá. Praticamente ele que ele é um mestre de obra de lá. Mas praticamente pronta mesmo. O pai dele falou que é de família, que eles sempre gostaram muito de construir. Eu disse, pronto, ele tá no lugar certo, porque lá na OAB ele é o único que gosta de construir. Os homens fogem de construção. Figura aquele Márcio. Mas vamos lá, meninas. Como está sendo os desafios
Conta pra gente essa trajetória de vocês, que eu sei que tudo é muito novo, né? É uma subseção nova, vocês estão iniciando a vida aí no sistema OAB, mas eu tenho certeza que vocês estão um pouco assustadas, eu acredito, mas também encantadas, né? Porque isso aqui, vocês estão vendo que é uma grande família, né? E ansiosas, sobretudo, viu? Já tá... A gente vai dormir, né, Mísia? Já tá, ai meu Deus, daqui a pouco tá pronto. E a gente sabe que a partir do momento que tem a sede, né, aquilo vai ser uma segunda casa da gente. A gente vai ter que, inclusive, organizar nossa agenda, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, para se doar um pouco mais, né? Porque a gente já se doa, é um trabalho voluntário, que foi a primeira novidade da gente, né? Todo mundo quando fala de OAB, quanto é o salário? Meu amigo, você vai gastar gasolina, você vai gastar almoço, você vai se doar, de fato. Não recebe mas nada. É pro bono, né? Mas é assim, pro com bono, né? grande satisfação que nós estamos aguardando essa mas entrega. muito Porque, como eu tinha falado anteriormente, é um pleito antigo. A advocacia do Vale do Paraíba estava muito aguerrida, não só por melhorias, mas porque para se sentir mais acolhido. E porque quem representado, sabe das dificuldades... Tem uma casa, né? Exatamente, para você dizer, ei, tô precisando. Eu digo eu porque assim, eu no supermercado, vou ao supermercado, converso com fulano, beltrano, ciclano. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Eu sou essa pessoa de conversar. Mísia, o que é que tá precisando? Eu não me incomodo, porque o que eu quero para mim, eu quero para os outros. Então, até quando o Márcio veio falar comigo, ele disse assim, Mísia, a subseção vai ser criada, o projeto que ele já tinha há muito tempo. Aí eu até falei, Márcio Júnior, não me deixe mentir, confirme. Eu disse assim, se for para sair na foto, eu não quero. Eu sou péssima em foto. Eu quero para trabalhar. Eu quero para poder ter voz, para poder dizer, vamos consertar, vamos poder lutar. Porque quem sabe as dificuldades de você dizer, eu me formei hoje, vou montar um pontinho, vou pagar aluguel, pagar um funcionário. Minha gente, a perspectiva é lá embaixo. Você tem medo, aquela insegurança. Então, para que eu quero uma subseção? Eu quero para ter aquele incentivo. A advocacia. Exatamente. Aquele jovem advogado está inseguro. Vamos fazer um curso, um treinamento, vamos inseri-lo no mercado, porque é difícil. Vários advogados, no início, querem fazer concurso. Por quê? A insegurança. Mercado de trabalho saturado, né? E medo de não poder pagar as suas obrigações. Então, eu quero essa subseção, eu tenho maior, assim, não vejo a hora realmente. Ansiosa, aí, mas... Fazendo um adendo, né? Com certeza. Foi uma briga nossa que tivesse lá a sala de peticionamento, porque hoje a gente sabe que a gente vive numa nova realidade, né? Um mundo virtual. Sim. Tem as audiências, tem tudo. Como a Missy falou, tem muito advogado que não tem como pagar nem a internet da sua casa. Exato. Verdade. E aí a gente, na sede da OAB, vai estar disponibilizando para eles um espaço bonito, para ele atender o cliente dele, um espaço que tem computador, que tem todo o equipamento que ele precisa e internet, para que ele participe das audiências virtuais, dos atos virtuais da vida do advogado. E a gente está chegando, assim, com muita vontade de fazer, de estar presente e de acolher. Sim. Porque eu acho que é até muita cara do Márcio isso, né, Mísia? Do Márcio e da nossa diretoria como um todo. Acho que a gente vem né? Exatamente. Com certeza. A gente vem com esse propósito mesmo. Para você estar no sistema OAB, que é desgastante, né? A gente tem uma profissão que já exaure as nossas energias, porque diariamente a gente tem que estar lidando com os problemas dos nossos clientes, né? Exatamente. O tempo todo. E a gente... Isso suga muito a energia da gente. E aqui na OAB, aqui na Ordem, enquanto dirigente de Ordem, a gente tem também que resolver os problemas da advocacia, né? Que está junto do advogado, que acolher. Então, se o dirigente não tiver o perfil de servir, né? Não serve para o sistema. Não serve para o sistema. Exato. Se for vaidade, se for poder, não vai servir para o sistema. O sistema vai, aos poucos, colocando aquela pessoa, mostrando que ali não é um lugar, porque você vai ter que estar o tempo todo atendendo o telefone, indo socorrer um advogado quando tem as suas prerrogativas violadas, indo conversar com uma autoridade, sendo o tempo todo ponte para dialogar. Exato. Para dialogar, para conversar,
para acolher, para servir. Então, se você não tiver esse perfil humano, solidário, não vai ficar no sistema. O sistema mesmo se encarrega de fazer essa retirada dessa pessoa. Então, eu vejo muito no Marcinho, e aqui eu quero deixar um abraço para o Marcinho, que no primeiro de março, ele estava lá na comunicação e ele disse: Andréa, você vai lançar esse projeto, a diretoria de comunicação vai lançar esse projeto. Eu não quero fazer. Eu quero que a minha vice e a minha secretária-geral, que ele fala assim, né? Elas duas façam. Ligue logo para elas. Ó o telefone. É para elas fazerem. Eu disse: pode deixar, Marcinho, que quando for gravar, eu vou convidá-las. E você tem certeza que, se você quiser vir, as portas estão abertas. Mas ele disse: não, elas duas vão, dar o gás, você precisa ver. Duas mulheres porreta, você vai ver. Aí aqui, as duas queridíssimas. Márcio é uma figura. Márcio... E ele pega a gente de surpresa, viu? Ele ligou dia 1º. Não, dia 1º não, dia 29 de fevereiro. Marília, eu disse: oi, presidente, diga aí, o que é que manda? Ele disse: olha, tu quer ficar desse jeito, tu quer ficar de 1º ao dia 15 ou do dia 15 ao dia 30? Eu disse: como? Não, como presidente, minha filha, que eu vou sair de férias. E esse mês é o mês da mulher e eu quero que você e a Mísia toquem a OAB. Eu disse: tá bom, pega todo mundo assim de supetão, né? Pra convidar também pra participar da direção. Foi do mesmo jeito. Mas foi uma honra e assim, eu quero dar os parabéns ao Márcio por ele incentivar nossas mulheres, porque principalmente no interior. Eu sou do interior, família humilde, o Márcio sabe, eu já contei até pra ele. Então, assim, nunca foi fácil. Então, assim, você fica com aquele receio. E o que eu senti nessa subseção? Eu digo nessa subseção porque nessa eu estou fazendo parte. Antes eu pagava a minha anuidade e quando precisava da OAB, não sabia como é que funcionava o funcionamento. Hoje faço parte da comissão de prerrogativas, sei como é realmente o funcionar, mas assim, fazer parte da subseção, agora sim eu sei como é que funciona, como é que o advogado pleiteia, as dificuldades em si, porque antes eu trabalhava sozinha, agora eu trabalho por um grupo, por melhorias para a coletividade, para todos os advogados, para melhorias, para atendimento, tanto que eu digo: Márcio, a gente tá precisando, Marília, a gente tem que dialogar com aquele juiz. Tava falando com Marília lá fora. Marília, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Marília, não tá certo, Mísia. Olha, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Não é pra mim, não é pra gente, mas um colega nosso tá passando. Então, assim, eu me coloco na situação. Eu até falei outro dia, não sei se foi com a Marília, mas eu disse bem assim: peguei meu filho na escola. Não ria não. Peguei meu filho na escola, aí disse assim: amor, a gente vai no fórum. Mas mãe, fazer o quê? Eu disse: vou lá, tem uma alvará pra ser assinado. Mãe, por favor, disse: meu filho, dia 29 agora vence sua matrícula. Eu, como uma boa mãe, dona de casa, porque nós mulheres é uma correria danada. Então, aproveitei. Muitas funções. Aproveitei, peguei o menino, fui lá, disse bem assim, ele sentou, o juiz olhou: excelência, desculpe, viu, eu correria, sou mãe. Aí ele riu, disse: excelência, assine meu alvará, por favor. Então, assim, sério. O meu filho já sabe, ele baixa assim a cabeça, assim: meu filho, quem não pede, Deus não ouve. Aí o juiz: doutor, dia 29 vai vencer a escola do meu filho, doutor. Porque, assim, são situações que não é... Eu me comovo, eu já pedi para vários amigos meus, e não me comove. Eu quero uma melhoria para a coletividade, para o advogado não precisar. E os desafios para a mulher advogada muito são maiores, grandes, né? Eu já passei por isso. Certa vez a moça que trabalhava lá na minha casa, a colaboradora, faltou. E eu tinha um processo da comarca de Maribondo. Arthur tinha 3 anos de idade. A comarca de Maribondo eliminaram um processo que eu precisava despachar e lá estava sem juiz, e o juiz que estava substituindo lá é um juiz daqui de Maceió. E aí precisava, porque minha cliente estava com um problema muito sério, eu precisava da liminar para resolver o problema. E aí a moça tinha faltado, a nega tinha faltado. Eu não contei a história, peguei o Arthur, coloquei no carro e vim para Maceió. Eu estava no interior, né? Eu sou do interior também, inclusive. Aí cheguei no fórum, passei por uma vara que a escrivã conhece, o Arthur me conhece, e ela pegou um pacote de bolacha Managogi
com umas 3 bolachas de doce, aquela bolacha compridinha assim, que o Arthur adora, e deu pra ele. E ele saiu com o pacote de bolacha, subi as escadas com ele do fórum aqui em Maceió e fui despachar com o juiz. Aí, e ele, desde meses, ele ia fazer audiência comigo com uma pessoa, porque tinha que amamentar. Aí, o juiz estava fazendo audiência e a sala de entrada, assim, a sala de visita, ficava de frente, o sofá, para a sala de audiência, onde ele me atendeu. Quando terminou a audiência, ele disse, doutora, pode vir. E aí eu virei para o Arthur e fiz, você vai ficar aqui sentado comendo bolacha. Não vai falar nada, nem gritar, que a mamãe vai ali falar com o juiz e já sai 5 minutos a ele. Aí fui eu, a porta ficou entreaberta, e aí eu fui, doutor, olha, minha cliente precisa dessa liminar, ela foi criada, explicando toda a situação, mostrando as provas. Eu trouxe as fotos da família toda impressa para mostrar para o juiz, porque eu acho que quando você leva e mostra para ele e você vai apontando seus argumentos, ele visualiza melhor. Você diz, tá vendo, sei o quê. Eu fiz isso, trouxe uma pasta com tudo. E aí ele prestando atenção, não, doutora, a senhora, não, realmente, eu vou analisar, não sei o quê. De repente eu vi quando o juiz fez. Ele do lado. Aí eu, doutor, o senhor. E era uma mesa comprida, a mesa de audiência, e ele estava despachando, ele sentado assim, e eu aqui, e eu resistindo. Para não olhar. Porque eu já sabia o que provavelmente era. Quando eu faço isso aqui, minha amiga, a criança estava em cima da mesa com um pacote de bolacha Maragogi. Eu acredito. Eu consegui eliminar. Ele ajudou, viu, Andréia? Na hora sensibilizou eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu dizia... Eu não sabia se eu corria... Eu fiz, excelência, nós estamos sem funcionário em casa hoje, eu tinha que vir despachar esse processo porque minha cliente realmente precisa. E eu não tinha com quem deixar. Não, doutora, fique tranquila e tudo. Aí peguei o Arthur e tal, me despedi totalmente envergonhada e constrangida. Eu disse, agora, meu Deus, e eu fiquei pensando, ele agora não vai dar, porque ele vai dizer que mulher desorganizada vem com o filho para um fórum. Enfim, né? Hoje eu tenho outra visão de tudo isso. Mas sabe o que ele pensou? Que mulher guerreira de levar o filho com tantas dificuldades ainda foi pleitear um pedido da cliente que estava necessitada. Eu vejo assim. E eu acho que ele viu isso mesmo, porque acho que qualquer autoridade tem que ter esse olhar de acolhimento. Isso. Nós que estamos aqui, empatia, que estamos aqui para servir a advocacia, muitas vezes chega um advogado em uma situação de vulnerabilidade, vai chegar para vocês lá, e a gente vai ter que... Pode ser até que chegue mais, né, por ser interior. A gente tem que acolher, e vai chegar pessoas que não são advogados também, e a gente vai ter que acolher essas pessoas, vai ter que conseguir. A OAB, a nossa instituição, ela tem vários braços e várias responsabilidades. Responsabilidade social, responsabilidade de garantir a célere aplicação da justiça, a responsabilidade de dialogar com os outros poderes, e nós não nos desencastelamos, diferentemente de outras instituições que continuam muitas vezes pensando só na nelas mesmas, encasteladas. A ordem não, o advogado está na rua, o advogado vê uma situação, o advogado vai lá, resolve, vem aqui na ordem, precisa de uma ajuda, precisa resolver. Às vezes a pessoa precisa apenas de uma orientação. A gente sabe que isso é muita cara da gestão também, né? Eu lembro que até durante a campanha o Wagner sempre dizia, não, eu quero ficar próximo de quem precisa. A OAB tem que chegar na sociedade. É para o advogado, mas também para a sociedade, porque, sobretudo, a gente leva dignidade para os mais carentes, né? Sim, e isso só eleva a forma como a sociedade e a confiança na instituição, né? Eu fui eu já acompanhei casos em que a pessoa chega aqui desesperada. Doutora, eu já fui na defensoria, não consegui falar com ninguém. Eu fui no Ministério Público, não consegui falar com ninguém. Eu preciso só de uma orientação.
sobre isso aqui. E ali é uma coisa simples, que você dá uma orientação para a pessoa sai feliz, resolve um problema que está ali há vários dias, né? Perseguindo, tirando o sono daquela família. E se você partir desse princípio, você está não apenas ajudando outra pessoa, mas você está também resolvendo um problema social, né? E se ajudando, né? Porque a gente evoluindo, planta, né? Evoluindo espiritualmente. E é isso, meninas. Mas vamos lá, e os desafios? A liderança, né? Sabe que toda advogada, desde a faculdade, quando é bacharel, ela já se sente a líder da sala, né? E aí ela vai ali o tempo todo, os professores, você tem que falar isso, você tem que convencer a autoridade, você tem que ter o argumento, você tem que ter a base legal, a fundamentação. E já a gente sai da faculdade já, tipo, quase uma presidente de um sindicato, né? Aí vai começar a advogar e já começa a fazer toda aquela política para trabalhar, porque o juiz tal pensa assim, porque não sei o que, eu tenho que colocar isso, eu tenho que falar isso quando eu estiver com ele, porque ele vai gostar de ouvir isso, né? E no sistema OAB, aí, minha amiga, como é que está sendo essa novidade para vocês de liderar? Você começa? No sistema, porque eu sei que vocês já são grandes líderes da advocacia, né? No sistema OAB, eu acho que a gente, como está chegando agora, né, Mísia? Foi tudo realmente uma grande surpresa. Mas eu acho que o maior desafio que eu enxerguei e que eu enxergo até agora é que, se a gente parar para observar todas as categorias profissionais, a gente tem os magistrados, eles são corporativistas. E aí, quando a gente chega para representar uma classe, que é a advocacia, que é tudo isso que a gente já falou, que tem prerrogativas, que tem que se unir, a gente se depara com a situação de que um colega não quer ajudar o outro. Muito pelo contrário. Então é o que eu sempre falo nas nossas reuniões. Eu acho que quando foi constituída a subseção, de fato, a gente pensou num projeto para chegar nas pessoas, nos advogados e advogadas da região, sem ter a sede, né? Sim. Que a gente sabe que essa questão da sede interfere bastante. E aí a gente começou a fazer uns cafés. E aí fez em Pilar, fez em Cajueiro, fez em Viçosa e fez em Atalaia. Isso, o primeiro café... Tinha um efeito imenso, né? Não. Isso foi a primeira frustração. Eu tive que buscar pessoas nas casas com meu carro. Porque nós queríamos, esse é o intuito o quê? Conversar, dialogar. A gente quer mostrar que a gente tá ali. As pessoas estão assustadas, porque não são habituadas a isso. E o Márcio sempre fala, a gente sempre procurou alguém para representar a gente, para resolver um problema da gente enquanto advogado, e estávamos no limbo. A gente não sabia se corria para Palmeiras, se corria para União, se corria para Maceió. E agora a gente tem a nossa casa e a gente quer mostrar que essa casa é a cara dos advogados e advogadas do Vale do Paraíba. Sim. Mas, infelizmente, a gente teve essa surpresa, mas acredito que foi a forma de abordagem. Quando a gente fez o café, a gente queria o quê? Que as pessoas fossem até a gente, né? Enquanto instituição, a gente quer trazer a força da OAB, o nome da OAB. E aí a gente começou a perceber isso no meio do caminho. Eu disse, rapaz, Márcio. E aí a gente tava naquela questão da transferência também, né? Sim. A gente fez os cafés para mostrar que a gente tava ali e para conseguir que os advogados e advogadas da região fizessem a transferência para a subseção. Sim. E a gente começou a perceber que não estava funcionando. E aí tivemos algumas reuniões. Vamos mudar a forma de abordagem. Vamos bater porta a porta. Vamos lá, tirar um dia, vai em Viçosa, vamos nos escritórios dos advogados de Cajueiro, de todo lugar. Eu confio na instituição. Eu vou sim, eu quero fazer parte, eu quero ser uma voz também presente, porque eu quero evoluir, eu quero que a classe seja fortalecida. É e isso que a gente quer. Né? E assim... A gente tem que dialogar. Isso. Tem que acabar com essa história de que só vai ser ouvido o advogado que grita. Isso. E isso aí é um fake que embutiram na nossa cabeça. O meu advogado gritou na audiência. Colocaram isso cultural, né?
de que o advogado bom é aquele que fala, é aquele que grita. Não, o advogado bom é aquele que entende a lei E tenta resolver o problema. e tenta resolver o problema Mediando, né? com o diálogo. Com o diálogo. É lógico, se não for possível esgotadas todas as possibilidades de diálogo, a autoridade continuar inflexível, né, com relação à garantia das prerrogativas que são sagradas, a gente aí vai para o embate. Mas tem que ser a última opção. Nós, como representantes de uma instituição, a gente tem que ter esse bom diálogo e essa facilitação para a resolução de todos os problemas. Nunca, jamais, o embate somente em última circunstância. Acho que assim a gente consegue construir relações entre as outras instituições, poderes, né? entre Essa os interlocução poderes, é essa essencial. interlocução, né? E facilita a resolução dos problemas, porque somos muitos. A advocacia cada dia cresce mais. Verdade. E a gente precisa dar apoio a esses advogados que estão entrando no mercado de trabalho e que estão encontrando, nem sempre encontram portas abertas, ou oportunidades. E o que eu falo sempre, a gente precisa de uma oportunidade para conseguir trabalhar, para conseguir fazer com que a profissão renda bons frutos, né? E aí, voltando, quando a gente começou a bater porta a porta nos escritórios, a gente viu que a recepção era diferente. Eles queriam, não me avisa quando você vem aqui, porque eu quero me arrumar, porque eu quero tirar uma foto, eu quero mostrar aqui o meu escritório, como é que funciona. E aí a gente pegou o feeling da questão, né? Eles não tinham que ir até nós tínhamos que ir até eles. Exato. Esse primeiro contato foi difícil, por isso, mas hoje a gente já percebe que a coisa mudou, que eles estão se sentindo incluídos, ouvidos, sobretudo, e incluídos na gestão. Aconteceu um caso interessante quando a gente foi fazer o café de Cajueiro. Sim. Aí a gente fazendo café, a gente abria uma parte tinha um momento no café que eles iam dizer como era a relação dos advogados da região com o magistrado de lá. Aí falaram lá acho que era a doutora Fernanda. Não, a doutora Fernanda estava grávida, não? Era ela. Ela estava grávida. Aí a gente, não tinha. Não, era a doutora Fernanda. E aí não tinha um problema em relação a ela, mas a gente falou, a gente tá aqui, vamos aproveitar que a gente tá aqui mesmo, vamos ali no fórum, fazer uma visita a ela. E a gente foi. Bateu lá na porta dela, doutora, eu tô acabando a audiência, mas eu já recebo vocês. E fomos representando a instituição. Para dizer, a partir de agora, tem a OAB aqui, né? Sim. Se tiver algum problema, a gente tá aqui para acolher, mas também para punir quando for necessário. É como se nós fôssemos Uma ponte. A mãe, né? Que tá com o filho ali. Vai botar embaixo da asa. Estou aqui, viu? Você cuida dele, você faz as coisas. Não, eu tô de olho. Exatamente. Aí, o interessante é que quando ela acabou lá a audiência, que ela chamou a gente, e aí foi um advogado que tinha participado do café. Disse, eu vou entrar com vocês. Eu disse, vamos. Só que ele já estava lá. Ele já queria despachar com a magistrada. Aproveitar a oportunidade. Só que não tinha conseguido ainda marcar, né? Porque ela estava em audiência. Aí ele disse, deixa eu entrar com vocês. Eu disse, vamos entrar. E aí a gente foi, tirou uma foto com ela, conversou. Muito receptiva. No final, foi ótima ela. No final, aí ele falou, doutora, eu tava aqui fora esperando pra despachar com a senhora no processo. Aí ela, certo, doutor. Ela já pegou, né? Espertinho. Certo, doutor. Aí ela despacha aqui com o meu assessor, daqui a pouco eu entro aí. E aí ele se utilizou disso pra ir lá e conseguiu despachar com a magistrada, nem ficou esperando. Já acompanhei muitos casos, assim. E aí desde esse dia, ele sempre fala com a gente, né, Mísia? Ele é ótimo. Sempre muito presente, muito participativo Porque ele viu que a ordem também, nesse momento, ajudou teve engajamento, né? Isso, exatamente. Ele participou, e talvez, ele viu que as coisas fluíram. E talvez, se a gente não tivesse entrado ali pra se apresentar à magistrada, ele não tivesse conseguido despachar ali. Exato. Até pela reação dela, a gente percebeu que ela ficou meio assim, sabe?
Ele ficou Mas tão aí- animado com a ordem, com a subseção, que ele faz até parte de uma das comissões. É. De tão animado que ele ficou, que se engajou mesmo. E é importante quando a pessoa vem dessa forma. E ele A conseguiu, pessoa já viu? Logrou tem um- êxito no despacho lá. Olha aí que maravilha. A pessoa tem uma dor ali, que é o acesso, né, ao magistrado, à autoridade judiciária para despachar um processo. Ele já sabe exatamente onde o sapato aperta e aí ele vai estar na instituição para servir outros advogados que cheguem, né, com vários outros problemas, mas ele já sabe ali o ponto. Qual é o ponto aqui para resolver? Isso é muito bom, né? Porque isso proporciona potencializa, né, a resolução do conflito. E é isso, meninas. E a gente tem que ouvir os dois lados também, né? Quando a gente foi pra Pilar, a gente também fez uma visita à magistrada, a doutora Mili, não foi? Super atenciosa também. Aí, no café, eles tinham reclamado que eles tinham dificuldade em marcar audiência virtual com ela. E aí a gente foi se apresentar, o Márcio até tava nesse dia. Que ele ficou um tempo afastado porque ele teve filho recente, né? Papai. Se licenciou, Aí, quando a gente entrou lá, a gente se apresentou, né? E falou que um dos pleitos da advocacia da região tinha essa reclamação. Aí ela disse, certo, doutora, assim, eu entendo, mas deixa eu falar o meu lado também. A gente, claro, né? Tem que falar. E aí, a gente tá aqui pra dialogar. Aí ela falou, é complicado o advogado querer fazer audiência virtual. Porque aqui, teve uma semana que eu peguei 3 audiências seguidas, o advogado dirigindo e fazendo a audiência virtual. Eu tive que cancelar e remarcar. Então, a gente tem que ver o lado da advocacia também, os pleitos da advocacia, mas a gente também tem que enxergar o outro lado, né? Eu acho que não existe uma verdade absoluta. Quando a gente entra no diálogo, tem sempre os dois lados da moeda, né? Sim. Aí, depois dessa reunião, a gente sugeriu que eles, né, tomassem cuidado. E aí, o problema de estar na estrada também, além de estar dirigindo, ser perigoso, a internet fica Parar, caindo. né, o carro em algum lugar, em um Isso. posto, para Ela despachar. O mínimo eles não fazem, porque o acesso à internet é ruim. Eles chamam o cliente lá pro escritório dele, fica a internet caindo o tempo todo, fazem do celular. Então, assim, tem que pelo menos se organizar. Tudo bem ser virtual, mas tem que ter pelo menos uma conexão de qualidade E a para que formalidade, flua, né? A gente não pode esquecer que a autoridade tem que acolher, né, porque Claro. há situações e situações, mas nós temos que entender que não é qualquer, né, não é uma reunião, uma fala com um filho, né, com um irmão. Você está falando com a autoridade sobre um assunto muito sério, o processo, a vida de uma pessoa, a liberdade, o patrimônio. Então, tem que ter uma liturgia, né? Isso. A nossa profissão exige uma liturgia. E esses despachos virtuais nos ajudam muito. Demais. Verdade. Diariamente eu faço despacho com várias autoridades do estado todo, às vezes até do Brasil, sem sair do meu escritório, sem a gente Verdade. sair do Facilita escritório. muito, né? Você também. Facilita demais, a gente perdia muito tempo se deslocando, esperando. Tempo e dinheiro, né? Porque deslocamento dinheiro, hoje é dinheiro. custo. Hoje, por exemplo, no caso do Arthur com o pacote de bolachas, Hoje você faria virtual. hoje eu faria virtual, Verdade. né? Hoje eu faria virtual. Então, graças a Deus que hoje tem o virtual, né? E aí vivemos uma nova era, né? Uma era que facilita e nos ajuda bastante, né? A audiência em si eu não concordo, a instrução. Mas se houver produção de prova testemunhal, eu acho que fica um pouco mais complicado para quem está produzindo a prova, né? E aí há casos Em e determinados casos. atos, o corpo a corpo, né? O olho no olho faz a Sim. diferença. Faz toda a diferença, né? Uma sustentação oral é muito diferente. Você está Determinadas sustentando situações, né? na frente da autoridade, que você tem a percepção dos olhares, de tudo que está acontecendo e pelo vídeo. No vídeo você não consegue perceber e você muitas vezes não consegue se fazer entender como você gostaria. E você, sei lá, fica muito frio aquilo ali. Já não é fácil, né? A comunicação com o judiciário. Nesses casos. Atrapalha um pouco, né? Do mesmo jeito que facilita, atrapalha, né? Com certeza, com certeza. Mas, meninas, a gente já tá aqui na metade do programa. Quando esse controle vem pra aqui, eu já sei que já passou dos 30 minutos. A gente já tá aqui caminhando, a conversa tá tão boa, né? Que a gente nem percebe. Nem sente,
vocês, a gente sabe que a gente está num ano já de eleições para a política, né? Partidária e eleições para a ordem. E a gente vê aí uma necessidade das mulheres se colocarem nos espaços. A gente ficou muito tempo sem ocupar os espaços. Nós, mulheres, conquistamos o direito a voto tem menos de 100 anos, né? E tudo é com muita luta, com muito sacrifício. Vocês, né, jovens lideranças, como vocês enxergam hoje o papel da mulher no sistema OAB? Não só aqui, mas na nossa gestão atual, né? Eu falo em si da gestão. Eu falo geral, né? Geral. A mulher tem sim que se colocar no seu espaço, se posicionar. Nós somos tão capacitadas quanto os homens também. Temos sim que ter coragem, porque às vezes nos falta oportunidade. É a tal da oportunidade. É a oportunidade, porque nós conhecemos, você conhece, Marília, eu, várias mulheres que têm aquela capacidade. Você diz, poxa, aquela mulher tem aquela capacidade. O que falta é uma oportunidade. Então, assim, nunca vai ser fácil para nós. Mulher, advogada, e não é que eu queira, até no meu caso, além de tudo, eu sou negra também. Queira que não queira, tem aquela... Tem a questão da cor, da raça, a gente sabe que existe um preconceito. Que existe. Infelizmente ainda existe. Então, assim, no mercado, tanto no mercado de trabalho como na advocacia, é complicado. Principalmente também quando você é mãe. Aí você tem um filho, você tem que ir para a audiência, já olham assim para você. Tem como dar preferência porque meu filho já olha... Então, assim... Não é por esse pormenor, por essas situações. A gente consegue. Você passou... Desculpa, Sandra. Desculpa de interromper. Você passou por essa situação com seu filho. Eu passei por uma com meu filho. Marília tem uma criança também, provavelmente um dia vai passar. Porque é mãe, é advogada e vai correr também, vai ter essas correrias. Então, assim, não é fácil, mas a gente tem que se posicionar. Vai para a audiência, doutor, isso, estou precisando. Meu filho morre de vergonha. Não, tem que ter vergonha, não. Meu filho, eu trabalho todo dia. A minha vergonha é não ter dinheiro para pagar as contas. A minha vergonha é essa. Vergonha de estar lá despachando todo dia? De jeito nenhum. Estou todo dia na porta do fora, se precisar. A OAB, eu vejo que essa gestão acolheu muitas mulheres. Sim. É tanto que você vê uma paridade aqui. As comissões, exatamente. Nas comissões você verifica aqui, eu falo aqui, né, OAB, porque aqui eu posso verificar, visualizar. Você vê que tem comissões que tem mais mulheres. Aqui na OAB tem mais mulheres. São mais sexta-feira agora de 40 presidentes. Então, nós tivemos a sessão do conselho. Em homenagem aos presidentes e às vices. Foram 62 mulheres. Isso. Presidentes e vices. A gente já mostra homenageadas da advogada Lagoana, né? Quando a gente fala desse número de 62 mulheres, presidentes e vice-presidentes. E é uma seccional pequena, né? E uma seccional representada por um homem. Né? É muito importante sempre lembrar que apesar do Wagner ser homem, ele é um homem que ele entende que a mulher agrega na gestão. Tem um protagonismo. Né? Que a mulher também é protagonista, também pode estar na mesa de negociação, Sim. Também tem que ser ouvida, porque o que a gente tem para contribuir não é porque somos mulheres, é porque temos competência para isso, para estar ocupando aquele espaço ali. Nós não somos a cota, né? Isso, exatamente. Mulheres advogadas que estamos ocupando os espaços porque temos a competência para ocupar os espaços, porque merecemos. Exatamente. Por merecimento e não por ser mulher, né? O Wagner, ele tem uma coisa muito interessante, que é lógico que a gente quer, né, em um tempo breve, que nós tenhamos uma mulher, enfim, né? A segunda mulher presidente. Mas o Wagner tem uma coisa muito boa. Se você é competente, se ele vê que você dá conta do recado, ele vai deixar você ir. Ele vai deixar você ir. Não vai ter essa coisa de, porque é mulher. Não, minha amiga, faça. Presidente, o senhor quer que eu faça o quê? Você é diretora, resolva. Aí ele diz, você é diretora pra quê? Eu botei você aí pra quê? Você tem autonomia. Você tem autonomia. Esses dias, antes dele viajar, que ele tá de férias, eu fiz, presidente, o senhor quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Ele fez, minha amiga, faça o que você quiser, toque o podcast. Olha, você tem um canhão na mão, faça acontecer. Então, assim, guardadas as devidas
proporções, né, e os cuidados que nós devemos ter, mas nós temos um presidente que é um gestor super ativo, porque ele movimenta essa OAB todinho. Quando ele está aqui, é das 9 da manhã, 8h30 da manhã, até sabe-se Deus que horas. Ele está aqui atendendo, recebendo, fazendo projeto, cabeçando, construindo, né? As redes sociais da OAB mudaram completamente, né? E ele está ali o tempo todo. E eu acho que uma coisa que a gente deve observar, seja homem ou seja mulher, o que ele fala, o que ela fala, tem que ser compatível com as atitudes. Então, se você tem um presidente que fala no protagonismo feminino, na força feminina e não faz, você vai ver que ali não tem uma fraude. Mas se você tem um presidente que fala na necessidade do protagonismo feminino, da força da mulher, e deixa a mulher ir, né? Não fica, olha, aqui não, isso aqui... Você vê que a coisa realmente vai caminhar, sim, para que as mulheres ocupem cada vez mais espaço no sistema. E hoje a gente já tem uma paridade, né? Para se registrar uma chapa, você tem que ter 50% de homens, 50% de mulheres, senão você não consegue registrar a sua chapa. E tudo isso soma, né? Soma. Mas as entrevistadas são vocês. Em relação... Eu falo demais. Tem uma curiosidade em relação à subseção do Vale do Paraíba, que eu não sei se vocês perceberam. É muito miscigenada. A gente tem um presidente homem, uma vice-presidente mulher, uma secretária-geral mulher e negra, que se orgulha de ser negra, certeza, né? Com Um certeza. homem negro, que é o Tarles, e tem o Carlos Bernardo, que é o nosso tesoureiro. Então tá todo mundo ali muito misturado, sabe? E vem todo mundo para se ouvir, para agregar, independente de gênero, de tudo. Nós sabemos que estamos ali porque temos competência para estar. Sim, e esse layout que você falou da diretoria da subseção Vale do Paraíba é mais ou menos um layout que a gente tem na sociedade atual, porque a gente tem uma sociedade atual diversa, completamente diversa, com brancos, com negros, com homossexuais, com tudo diverso. E se você tem uma instituição padronizada toda branca, de homens... Ela não tem a cara da sociedade. Ela não tem a cara da sociedade e automaticamente as decisões dessa gestão não terão a cara da sociedade. Isso é verdade. Não terão sintonia com os anseios da sociedade. Então esses espaços de poder, eles têm sim que ser preenchidos por pessoas diversas, por pessoas plurais. Porque só assim as decisões que sairão dali serão parecidas com o que a gente tem na sociedade e as pessoas vão se sentir representadas. Não, ali tem uma pessoa... Exatamente, é sobre representatividade, né? Representa. Isso. Ela jamais vai decidir, né, ou consentir que saia dali uma decisão que ataque uma outra mulher negra ou que não preserve o mercado daquela mulher, as condições, as especificidades daquela mulher. Então isso é muito importante e a gente, enquanto mulheres, a gente tem um papel de... Epa! A gente tem uma sensibilidade, eu acho, né? Quando a gente senta numa mesa para decidir, para negociar qualquer coisa que seja, a gente sempre tem aquele olhar mais cauteloso. Que muitas vezes o homem não tem. Tem homem que tem, tudo bem, mas a maioria não tem. Então acho que a gente agrega nisso. Em relação a resiliência, né? A mulher é mais resiliente, né? A gente foi criada para cuidar. Né? Mais cuidadosa, verdade. A gente foi criada. Nossa história fala por si só, né? Eu acho que é por isso que muitos homens têm muito medo empatia, da gente, né? Porque a gente já chega sorrindo, a gente já chega cuidando. Verdade. Aí coloca a gente na política, voa, né? Voa, é só dar oportunidade. Eu gosto muito de política. E em relação à representatividade feminina na política e na OAB, eu acho que a gente já evoluiu bastante nesse sentido, né? Hoje nós temos a Dani Borges, tivemos a Marinela aqui em Alagoas, que a gente foi agora para a Conferência Nacional da Mulher Advogada, né? Que inclusive nosso presidente Wagner contribuiu bastante para que fosse a maior delegação da história da advocacia alagoana participar de um evento tão plural, tão significativo que foi a conferência. Sim. E assim, uma oportunidade única na minha vida profissional e pessoal. Porque ali a gente enxerga, ali a gente tem uma visão macro
de tudo Volta que fortalecida, está acontecendo, né? Volta fortalecida, volta inspirada, volta Grandona. revolucionária. Grandona, também, assim, né? né? Poxa, que mulher, né? E é tão Palestrando importante, ali. né? E é tão importante a gente ver que ali tinha uma representante feminina. A gente tinha a Daniela Teixeira, que foi a nossa palestrante, Aquela a ministra. palestrante, né? Um discurso de abertura que foi Fantástico, cirúrgica, irretocável. maravilhosa. Fez todo mundo Eu me chorar. emocionei várias vezes durante o discurso dela, assim. É. Lindo. Eu não sou muito de chorar, não, mas eu chorei. Eu me arrepio até hoje, porque a Daniela, E ela fala, se percebe, a diferença da mulher. A Daniela ela conhece, é o retrato. Ela conhece as dificuldades de uma mulher advogada e mãe. Num sistema OAB, né? Num Que ela fez sistema parte da OAB. OAB. Ela fez parte do sistema, ela foi vice-presidente, ela foi conselheira federal, ela foi presidente da Comissão Nacional de Jovem Advogado. Tem uma história, Ela né? tem uma história, ela sabe história. onde o calo, onde o sapato aperta. Viveu todas as dificuldades. E ela sabe se comunicar como uma mulher. Sim. Se percebe a forma que ela fala Bem branda. pausada. É o jeito dela, Bem né? tranquila, mas ela dá o recado dela. Dá. E eu acho que isso é muito a visão feminina e o protagonismo feminino. Sim. A gente não pode sentar numa mesa e falar mais alto do que o homem. Não que tenha Se- algum problema se- falar. se Se, quiser tiver que falar, fala. fala, né? Mas a gente não precisa disso, né? A gente fala o que tem que falar rindo, serena, sim. né? Sim. Acho que a gente não tem que descer do salto em relação a isso. Mas determinadas situações. Não, você tem- claro. Claro, a gente tem que se impor, né? Há casos e casos, mas eu entendo o que você quer dizer. É que a Dani, ela fala leve, ela é muito... A voz dela não altera. Né? Mas né? ela não deixa de dar o recado dela. Mas ela não né? deixa de dar o recado. E tem mulher que fala que a voz altera, que também dá o recado. Acho que essa diversidade que nós temos, né, com tantas advogadas. A Dani tem uma fala... a eleição da Dani foi muito difícil, né, pro STJ. Tínhamos muitos bons nomes. Verdade. E ela era a única Correntes. mulher. Né? E tinha 17 anos que o STJ não recebia uma ministra, uma advogada, mulher. E ela dizia, lá pelas tantas, com mais de um ano de campanha, que ela dizia, eu não ando só. Eu ando com 728 mil advogadas. Ó, que número, né? Hoje nós somos 52% do sistema, né? Cara, Nós e- representamos. quando eu li a primeira vez o texto dela, disse, eu tô emocionada, vocês estão vendo aqui. Eu disse, cara, a força dessa mulher. Ali só Deus sabe o que ela estava passando para enfrentar aquela eleição e sair vitoriosa ministra do STJ. E assim, ela escreveu no Instagram, na rede social dela, eu não ando só. Eu ando com 728 mil advogadas. E naquele momento, toda a advocacia feminina se juntou em torno dela. Com manifestações, com cartas, com abaixo-assinado, para que ela fosse a ministra. Acho que todo o Brasil, Era um e aí clamor, né, até Andréa? a advocacia masculina se juntou para dizer, nós queremos uma ministra agora no STJ. E eu estava lá no dia da votação do STJ, que ela ficou entre... Né, acho que ela foi a mais votada, se não me falha a memória. Foi a mais votada, eu acho. Foi a mais votada. Ela foi votada por todos os ministros. Posso até estar enganada, vou até me certificar, mas ela foi a mais votada da lista. E ela trabalhou de uma forma linda. Assim, de forma linda, impecável. E o bonito é que ela chegou lá e ela não esquece daquelas Não. 720 mil advogadas. Não. Né? A gente viu isso muito no discurso dela. Não. Ela falou, eu não estou lá, vocês estão lá. E que vem mostrando, né, que É que veio a gente- mudar um cenário masculino, a gente observa. Se a gente parar para observar as Nos decisões tribunais. dela, né? Muito Que importante. Demais. Essa semana passada eu vi ela se manifestando em uma sessão do STJ, ela dizendo que o indúbio pró-società só é possível em estados totalitários, que em uma democracia, né, não é possível condenar uma pessoa sem prova de que ela cometeu aquele crime.
Eu li. Mas ela defende, ela vai até o final, ela tenta. Não é aquela coisa de dizer assim, não, vou seguir o relator. Não. Não. Ela de luta. jeito E nenhum, olha, ela luta A muito. responsabilidade da gente e quando ocupa o espaço de fazer Isso. valer representada, a né? pena, de representar. Exatamente. Eu, André, eu não estou diretora por mim, André, eu estou por toda a advocacia Isso, feminina exato. de Alagoas. Esse espaço que eu ocupo de conselho seccional não é meu. Eu fui eleita, mas eu fui eleita para representar toda a advocacia feminina. E aqui eu tenho a obrigação e o dever de trabalhar e de buscar fazer o melhor pelas advogadas de Alagoas. Essa representatividade de quando a gente conquista o espaço, da gente continuar fiel a quem nos colocou ali, é muito importante. E dar o melhor, não tem... eu digo sempre que missão dada é missão cumprida, e você tem que cumpri-la enquanto mulher, que nós, infelizmente, ainda somos muito desacreditadas quando chegamos em determinados ambientes. A gente tem que dar, assim, muito mais. E, assim, é exaustivo, É 110%. né? Porque o tempo todo você tem que provar que você é melhor. é competente para aquele espaço que você está. Há É incrível. 3 anos, eu estou como procuradora do município de Viçosa. E aí é um cargo muito importante sendo ocupado por uma mulher. E assim, uma mulher jovem. Sim. Quando eu assumi, eu tinha 26 anos. E eu acredito que a minha maior dificuldade é justamente ser compreendida num ambiente, a gente tá falando de interior, né? Uhum. Num ambiente extremamente machista. Eu Mas sei sabe- bem o que você tá passando. Mas você sabe quando o machismo ele dói mais? Não é quando ele vem do homem, porque do homem você espera. É quando ele vem de mulher. E o que eu mais sofri durante o tempo que eu tô lá, hoje não, hoje já melhorou bastante, mas esse primeiro impacto, né, é mais difícil. Como foi, hein? O machismo por outras mulheres, quando na verdade elas deviam ter sororidade, né? Acolher e se sentir representada, porque não é a Marília que está lá, né? Eu vou usar a frase da Daniela. Eu tô ocupando o espaço e eu sou mulher. Então, sempre que eu vou Você está ter quebrando alguma paradigmas decisão, para que outras mulheres ocupem exatamente, esse espaço. eu tô abrindo um precedente para que amanhã seja uma delas, entendeu? Exato. E aí foi uma das maiores dificuldades na minha vida profissional, foi esse primeiro impacto com a mulher de uma forma geral e profissional, o respeito feminino ali que não tinha. E É a dói tal da muito mais. rivalidade feminina, né? Dói muito mais. Infelizmente é cultural. Nós precisamos ainda evoluir muito, né? Porque desde pequenas nós recebemos dos nossos pais, dos nossos de ser familiares. subordinada, né? Olha, o vestido da sua amiguinha tá mais limpo, tá mais arrumado, ela vai se destacar mais, né? Olha, não confia, né? O tempo todo nós recebemos essas informações. E é muito difícil de uma hora para outra você mudar a cabeça, né, de mulheres que foram criadas recebendo esse tipo de informação. E aí, os homens não, os homens foram criados assim, de broderagem. Bora jogar futebol, o que é bom pra você é bom pra mim. Meu filho pequeno de 9 anos, ele diz, mamãe, vou dormir na casa do fulano de tal, meu amigo, meu brother, meu irmão. E aí a bola dele fica com um amigo, a roupa dele fica pra lá, a roupa de lá fica pra cá. E eles vivem juntos. E as meninas, a gente percebe que assim, elas se dão Sempre bem. tem uma competição, mas sempre né? tem uma briga, sempre tem uma competição, sempre tem uma situação ali mal resolvida. Então isso tudo é cultural. A gente precisa acolher essas pessoas, essas mulheres, e tentar mostrar de alguma forma que as coisas evoluíram, que a gente tem que ser... E a gente... Eu acho que o grande problema é que muitas mulheres acham que
não tem competência, você não tem competência para você estar ali. Eu comecei a fazer uma análise de que não era o que eu falava quando eu era provocada, era porque era eu que falava. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu tenho um assessor que é homem, aí eu chamava ele e dizia uma coisa que eu já tinha falado. Aí eu dizia, ó, vem uma pessoa aqui conversar com você e ela vai tratar sobre esse assunto. Fala isso, isso e isso. Aí ele ia lá, falava, a pessoa... Beleza. Tudo jóia. Aí quando Então, você não falava, questionava. E quando eu falava, não, porque isso, porque aquilo, porque, sabe? De sempre querer disputar. E é uma disputa de espaço que só quem sai perdendo é a gente. Só enfraquece a nossa luta. Sabe? Infelizmente. Mas é tanto, E foi o que me Marília, deixou- que você conseguiu tá até hoje lá, né? Porque mostrou capacidade. Sofri muito, Sofreu, mas evoluí também, né? Exatamente. A gente não evolui Não é fácil não, gente. Não na é fácil, glória, a não. gente Quando a evolui no gente sofrimento. passa por isso, a gente passa a ter um olhar mais Fica acolhedor, forte. Exatamente. mais humano. Isso. E ó, esqueçam, a gente só fica grande e a gente só descobre a força que a gente tem quando a gente passa Pela por situação. problemas, por adversidades. Por dificuldade. Se tiver um problema aqui, um problema bem grande, que você diz, olha, eu vou fugir, não quero, resolva ele, entre nele, que aí você vai descobrir outras situações boas para sua vida. Então, assim, às vezes eu chego, tem 50 homens. Eu olho assim, aí digo, como é que vai ser? Se não, doutora, fica à vontade, fale, fica à vontade. E eu vou falando. E às vezes tem algumas pessoas, políticos. Ele disse, olha, doutora, a senhora vai dar uma palestra em tal lugar. Eu disse, mas eu não sou daqui, não, mas eles gostaram. Então, assim, apesar de ter aquele grupo que querem um homem, mas você vai se destacar, assim. Eu não vou bater de frente, eu vou mostrar meu potencial. É difícil, porque você está num ambiente que sempre foi masculino. Então você chega, uma mulher chega para dar uma palestra e vai dizer, essa mulher tem capacidade, essa mulher estudou onde? A gente Você tem que encarar acredita? também essa dificuldade deles, também é Isso, cultural. Eles não exato. estão acostumados a gente chegar e falar, ei, amigo, Isso. eu que vou fazer. Exato. Porque, Difícil. vá, doutora, Mísia, fale, fique à vontade. Se eu vou falar para esses homens todos, fique à vontade. Mísia, vai fazer isso. Hoje, meu marido dizia assim, Mísia, você vai viajar, me ligam às vezes de madrugada, para você ver, eu tô aqui, Mísia, eu estava em Petrolina, tá, com uns 15 dias atrás. A cliente falou, doutora, eu quero que você venha, pelo amor de Deus, me ajuda. Disse, mulher, tão longe. Ela disse, venha, doutora. Petrolina é longe. É longe. Eu fui. Aí, olha, doutora, para falar com o promotor, com o juiz, aconteceu isso aqui. Não, hoje não me intimida mais. Não me intimida mais. Eu vou lá. Eu até falei pro Marcelo, disse, Mísia, você vai viajar para um lugar tão longe. Se fosse virtual, eu disse, mas às vezes eu prefiro cara a cara. O corpo a corpo é Isso. diferente, né? Doutor, tá acontecendo Realmente, isso e isso com a minha né? cliente. Isso. É o que ele falou um dia, bem assim. Falou no dia. Disse, doutora, a senhora se deslocou tantos quilômetros. Por que não foi vez virtual? Disse, doutor, porque eu quero que o senhor entenda o processo, que não fique nenhuma sombra de dúvida. E eu quero a situação que o senhor tente resolver. É um processo que passou por isso. A cliente pediu para que eu viesse de outro estado. Então, assim, me sensibilizou, porque ela confiou em mim. Doutora, tem que passar pelo Ministério Público, não tem problema, eu vou falar com o promotor. Já saí, falei com ele, depois voltei. Esse doutor, a gente vai analisar. Doutor, eu vou dormir. Ele disse, a senhora vai dormir? Eu disse, vou dormir aqui, amanhã eu vou embora. Vou ficar aqui até o senhor despachar o meu processo. Não, e ele disse assim, não, doutora, vai embora, não precisa não ficar assim. Não, doutor, ela pôs confiança em mim. Então, assim, aí ela disse, doutora, eu acho que não vai dar. O que a senhora sentiu? Ela toda com medo, o que a senhora sentiu? Eu disse, não, menina, fica tranquila. Disse, doutora, Eu tô aqui, eu vim pra resolver, né? Não, eu disse, não, além do deslocamento, longe, ela disse, doutora, eu acho que esse promotor não vai, não, doutora, pelo amor de Deus, nervosa. Aí meu marido, Mísia, o que é que tu acha? Disse, não, vou ficar. Qualquer coisa eu vou preparar. Seu marido é advogado também, Não, Mísia? meu marido é dentista, ele fica calado, coitado. Mísia, pelo amor de Deus, Mísia, quando eu me ligo de madrugada, Mísia, é em determinado local. Tu vai? Vou, se ligou é porque tá precisando. Vou embora. A gente É sobre estar disponível, né? É sobre A hora gostar que for, dos isso. honorários. Não, mas não é isso, sabe, André? Eu vou dizer uma Eu coisa. sei, assim, amiga, tô brincando com é você. ótimo. Quem não gosta do dinheiro? É muito bom, sim. Mas eu, desde pequena,
família humilde, eu queria, assim, fazer justiça. Eu queria que as pessoas tivessem Você voz. sempre quis ser advogada, Mísia? Meu pai nunca quis. Meu pai também não queria, não. Ele disse bem assim, não vá, porque vai dar muita sofrer polêmica. muito. Ele disse, você vai ser humilhada. Não vá, que você vai ser humilhada, você é uma pessoa que não tem ninguém por você. Ele me chama de Mizi, ele diz bem assim, Mizi, não pega esse processo, vai dar problema, é complicado. Você não tem medo, não? Eu disse, não. Medo de quê, pai? Oxi, mas eles, como você disse assim, eles são homens, e daí eu sou mulher. Eu sou tão capaz quanto eles. Eu vou lutar pelo meu cliente. Eu quero que eles tenham voz. Mesmo que não resolva, mas eu vou lá para falar. Eu tô dizendo isso, sabe, Andréa? Porque quando ela me ligou, ela poderia contratar qualquer pessoa da Bahia, de Pernambuco. Ela poderia, região de Juazeiro colado ali. Disse, doutora, vem, por favor. Eu disse assim, rapaz, tá ruim, tá complicado, porque deslocamento para ir... Assim, você dorme aqui. Eu disse, pior ainda, eu vou ter que ir. Se não resolver, aí quando ele falou, doutora, vai embora, pra você ver como eu queria resolver. Eu disse, não, eu vou dormir, doutor. Eu disse, doutora, vai embora. Eu disse, não, doutor, eu vou dormir, amanhã eu vou embora. E resolveu? Resolvi. E os nossos pais sentem muito orgulho quando eles veem que a menina cresceu, abraçou uma profissão que eles achavam que ela ia sofrer e ela de repente está ali fazendo bem, fazendo justiça. Isso. As pessoas comentando, sabe? Uma coisa que eu sinto muito. Interior tem muito disso. Uma coisa que eu sinto muito. Quando eu perdi meu pai em 2009, eu estava formando. Estava no último período de direito e eu morava na Bahia, né? Ou seja, ele não pôde acompanhar o meu estágio, porque ele morava aqui em Alagoas. A sua evolução, né? A minha evolução. E aí, quando eu voltei para Alagoas, quando eu separei e voltei para Alagoas, eu lembro que um dia eu estava... A minha casa no interior é de frente para a praça. E aí as pessoas conhecem minha família. No interior todo mundo se conhece. E eu lembro que eu advogava em um processo de inventário, que tinha um problema muito sério entre os irmãos, porque eram duas famílias, briga por terras, propriedades rurais. E eu lembro que era noite, um dia chuvoso. A família, uma parte da família, o povo dizia que eram bravos, valentes. E eu lembro que o cara chegou tocando o interfone da minha casa, porque é um sobrado, primeiro andar, tocando o interfone da minha casa o tempo todo, já eram quase 9 horas da noite. Aí olhei, era o meu cliente, todo sujo de barro vermelho. Eu digo, meu Deus, eu estava sozinha, eu, meu filho e uma funcionária. Eu disse, eu vou saber o que é. Oi, fulano. Dona Andréa, pelo amor de Deus, fulano de tal quer me matar. Ele vem correndo. Aí da serra, ladeira abaixo, já passou o facão assim, tava com o braço cortado. E eu disse, meu Deus, eu vou fazer o que agora? Vou abrir a porta, não vou deixar matar o homem na porta da minha casa. Eu disse, espera aí que eu vou descer. Desci, abri a porta, botei ele pra dentro. Tremendo todo sujo de barro vermelho. Eu disse, conte o que foi que aconteceu. A senhora tem que ligar pra polícia, não sei o que. A gente sabe no interior como é difícil polícia, 9 horas da noite. Nem atende. Aí eu liguei pro pelotão de Palmeira dos Índios, que eu tava em Tanque d'Arca, né? Aí o policial me atendeu e disse, olha, eu sou advogada, fulano de tal, tô precisando aqui, uma situação, né, difícil, preciso que a polícia venha aqui, porque senão a pessoa pode ir até lá, que ficaram os filhos dele menor em casa e cometer um crime, né, uma tragédia. Ah, doutora, não tem ninguém aqui não. O telefone na minha cara. Eu disse, rapaz, ele não vai vir não, ué. Aí aquela coisa chega, me doeu, não vai vir, peraí. Aí peguei e liguei para uma pessoa conhecida, disse, fulano, a situação é essa. Eu tô aqui com o meu cliente cortado, todo sujo de barro, não pode voltar para casa. Se ele voltar, é capaz do meio-irmão, cometer um crime, os filhos dele estão em casa sozinhos, numa serra, num dia de chuva, noite de chuva, uma situação. Doutora, pode deixar que eu vou ligar. Aí ligou para a polícia. E a polícia foi? Ver 3 viaturas da Pelopes. O povo de máscara, balaclava. Aí o que desligou o telefone na minha cara veio, era quem estava comandando a operação. Aí chegou aquele monte de viatura da polícia numa cidade do interior, vocês imaginam a comoção. Isso. Aí desce eu de casaco,
frio tava, porque é uma região já na serra. Aí ele fez, quem é Andréa Feitosa? Eu disse, sou eu. Aí ele fez, a senhora sabe o que a senhora teve que mobilizar pra gente vir pra aqui? Eu disse, sei. E o senhor só tá fazendo o seu trabalho. E o senhor tá fazendo o seu trabalho. A senhora sabe com quem a senhora está falando? E aí já em posição de me amedrontar, né? De me coagir, né? Uma mulher sozinha. Aí eu disse, olha, eu não sei com quem eu estou falando, mas eu sei que o senhor tem a obrigação de prestar o seu serviço. Aí nessa hora, o funcionário da minha mãe estava chegando. O rapaz trabalhou muito tempo dirigindo para ela. E ele, assim, grandão, tem a cara feia. Aí chegou e disse, o que é que está acontecendo, doutora? Aí eles viram que tinha um homem, né, ali por perto. E aí eu percebi que eles, tipo, peraí. Eu disse, olha, o senhor tem que fazer isso. Eles pararam tudo, observaram. Pegaram o meu cliente, colocaram dentro da viatura, subiu aquele monte de viatura, a serra, para ir para a região de Mar Vermelho, pela serra mesmo. Passou uns 30, 40 minutos, eles desceram. Com o rapaz, capturaram um rapaz que estava lá, conseguiram. Porque tentou esfaquear o outro. Que tentou esfaquear o outro, trouxeram preso. No outro dia, na cidade, só se falava o meu nome. No seu nome. Só falava o meu nome. A doutora. Eu passava todo mundo olhando pra mim. Aí o prefeito chegou pra mim e fez, o que foi aquilo ontem na praça, aquele monte de polícia aí. Aí o pai do meu cliente foi na casa do meu irmão e disse, olha, sua irmã mandou um monte de viatura da polícia vir aqui, levou meu outro filho, tá preso agora. Aí, mas o que aconteceu? Não, ele queria matar o outro irmão. Enfim, aí minha mãe, uma senhorinha que fazia hemodiálise, com quase 70 anos de idade, já bem debilitada, eu cheguei em casa, ela fez, André, vem cá no meu quarto. Aí eu fui lá, ela fez, minha filha. Que orgulho de você. Que orgulho de você, viu? Mas tenha cuidado, não coloque sua vida em risco desse jeito. O Batata, o apelido do motorista é Batata. O Batata me disse que eles já estavam querendo... partir pra cima de você. Partir pra cima de você na rua e você sozinha. Que coragem. E a gente se vê mulher advogada sozinha, com a criança em casa no interior, enfrentando situações que muitos homens não enfrentariam. Não abririam nem a porta. Não. Exatamente. E a gente tá ali, vai e faz. Verdade. E se sente assim, é como se a gente estivesse tirando um peso. Eu acho que a mulher, que você falou, Marília, e eu concordo totalmente com você, a gente tem muita razão e muito sensibilidade. E é como se o problema do cliente fosse um problema nosso. A gente acaba absorvendo muito também. A gente pega ali o problema assim, eu vou resolver. Enquanto eu não resolver, eu não vou estar satisfeita. E é assim, gente. A gente já tá terminando aí. Passou rápido. Falamos de muitas coisas, né? Verdade. Deixem uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Que se veem na gente, que fez, se ela chegou lá, eu vou chegar também. Né? Muitas jovens advogadas e advogadas de todas as idades que desejam participar do sistema, que desejam participar com mais afinco da advocacia. Eu queria fazer um convite, não só às advogadas do Vale do Paraíba, mas estender a todas as outras advogadas que participem. É muito importante você estar conhecendo o seu conselho, no caso, nossa OAB. Participe, veja o que é que acontece, como é que você pode ajudar, porque você vai crescer. Você vai saber como é que funciona o sistema. Eu, no início, fiquei perdida. Eu não tive esse incentivo. Não teve essa divulgação. Venha! Hoje eu vejo a OAB acolhedora demais. É divulgação, é comissão, abriu inscrição para isso. Tá chique demais ela. E convida, gente. No meu tempo, eu sou formada há 16 anos, faço agora 17 em abril. Que sou advogada. Tem mais tempo que eu. Ave Maria, não vamos nem falar das idades, viu? Pelo amor de Jesus. Mas, enfim, no meu tempo era muito difícil. No meu tempo não tinha nada digital, eu não conhecia ninguém. E eu ficava morrendo de medo. Principalmente para os advogados iniciantes, como eu já falei no início. Você abrir um local para você trabalhar e dizer, eu vou sobreviver da advocacia.
Deus do céu, como é difícil. Você olha para os 4 cantos, você diz assim, meu Deus, não vai entrar ninguém? Então, assim, mulheres, não desistam. Nós temos um sonho de crescer, de ser independente, de ter o nosso dinheiro. Não é fácil. Eu digo isso porque, assim, não é porque eu ouvi falar de Beltrano, de fulana, não. Porque eu vivi, é difícil. É difícil, eu ficava às vezes, meu Deus, e agora? Mas não desisti não, meti a cara, tinha que viajar à noite, tinha que ir pra lá, pra cá, meus amigos, mas e tu vai? Vou sim. E hoje, assim, graças a Deus, todo mundo me conhece, trabalho, como eu já falei, em outros locais, e nunca desisti. Posso não conseguir, que ninguém, a justiça às vezes dá uma guinada que você não espera, mas assim, vou fazer meu trabalho, vou conseguir. Ter que falar com o Papa, eu vou pro Vaticano, eu vou para onde tiver que ir. Mas assim, não desistam não, mulheres. Vocês são fortes, somos capazes. Hoje tá mais fácil. Eu digo fácil porque hoje a OAB convida você para participar. A OAB quer te incluir. Isso aqui é uma escola, viu? Participe, exatamente. Você vai aprender muito. Exatamente, você vai aprender, vai crescer. Então assim, o que precisar da nossa subseção, o que precisar de mim, estamos à disposição, independente do horário, me ligue, porque imprevistos acontecem independente do horário, me liguem. O que precisar, estamos às ordens, nossa diretoria, presidente, vice-presidente, demais membros, fiquem à disposição, contem sempre conosco e com a nossa gestão. Essa é a minha mensagem. Foi bem irretocável, né? Sua mensagem, eu acho que a mensagem tem que ser, de fato, não desistam. Não é fácil, ninguém tá aqui para falar que é fácil. Não é. Mas não desistam, participem. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, no meu pouco tempo de vida, né? Minha OAB, eu jurei em 2017. É uma bebê. Sou uma jovem. É a nossa caçulinha. Cheia de cabelo branco, né? Mas acho que sou uma jovem advogada ainda. Ainda tenho muito que aprender. Mas o pouco que eu aprendi é aproveitem as oportunidades. Né? Muitas vezes a gente se questiona, muitas vezes a gente acha que não tem competência para estar ali. E muitas vezes nós acabamos alimentando os nossos medos e as nossas inseguranças. Mas a mensagem tem que ser, não é sobre desistir, é sobre persistir. E para as advogadas e advogados do Vale do Paraíba, a minha mensagem sempre é uma só. A partir de agora, mexeu com um, mexeu com todos. Hoje nós estamos ali para acolher e para representar toda uma classe. E a gente trata isso com muita seriedade, né? Sim. Eu lembro um fato curioso, vou até me estender um pouquinho mais, viu? Um fato curioso para mim, claro, porque faz parte da minha história, é quando eu fui convidada para ser vice-presidente da subseção. Minha filha estava com 3 meses de vida. Ei, eu deveria estar na minha licença maternidade. E apesar de estar afastada das minhas atividades de procuradora-geral do município de Viçosa, eu tive uma demanda que eu tinha que ir. E eu amamentava. E aí a demanda foi no escritório do Wagner. E quando eu cheguei lá, despretensiosamente, nem sabia que estava sendo criada a subseção, aí ele olhou para mim e falou, é você. Aí eu disse, o quê? Ele disse, tem outra missão para você. Eu falo outra porque eu já sou presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização das Concessionárias Públicas, né? Tenho que vir aqui em outro momento para falar sobre isso, inclusive. Verdade. Né? A gente tem muita figurinha para trocar. E aí ele falou, não, é você, porque a gente precisa de uma mulher e a gente quer um representante de todos os municípios que compõem a subseção, não de todos, porque a gente só tinha 5 cargos à disposição, e aí você vai ser representante do município de Viçosa. E aquilo, pra mim, eu falei, presidente, me deixe quieta, eu tô com uma filha de 3 meses em casa, como é que eu vou dar conta de tanta coisa, né? Eu mal tô dando conta do que eu já tenho, imagine do daqui pra frente. Mas aí eu pedi a ele um tempo para pensar, né? Não aceitei de cara. Me questionei se eu realmente tinha competência para estar ali, se eu ia dar conta do recado. Mas eu parei para fazer uma autorreflexão e uma autocrítica em relação a mim. Eu acho que eu sempre, na minha trajetória profissional, eu sempre alimentei as minhas inseguranças. Não os meus medos, mas as minhas inseguranças.
E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Wagner em outras ocasiões. E aí eu parei para pensar, falei, sabe de uma coisa? Se ele, que é o presidente, tá escolhendo um representante e me escolheu, então é porque ele sabe que eu tenho competência. E se ele acredita em mim, por que eu não vou acreditar? Né? Foi um voto de confiança e é o que eu sempre falo. A gente tem que agarrar as oportunidades. Né? Cavalo selado não passa duas vezes. Então a gente tem que montar e fazer a nossa história. Exato. Né? Concordo totalmente. E aí eu parei para pensar na minha filha. Eu falei, eu vou deixar minha filha tão pequena. A gente se auto-sabota, né? É demais, né? A mulher dela tem isso de pensar demais, né? O homem. E se todo mundo, vai. Menos nela. Exatamente. Mas quando eu parei para pensar nela, eu falei, ela tem que ter. E aí a pediatra dela me ajudou muito nisso. Ela falou, Marília, a vida dela é dela, a sua é sua. E assim, vai chegar um momento que ela vai ter que trilhar a carreira dela. E você não pode abrir mão da sua por ela. Pelo contrário, você tem que fazer da sua trajetória uma inspiração para sua filha. Ela tem que ter orgulho de você. Ai, que então lindo. É muito por mim, pela minha carreira profissional, por mim enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto pessoa, né? Não deixa de ser uma realização pessoal também, mas é muito hoje pela minha filha, pra lá na frente ela dizer, não, minha mãe, né, assumiu isso, bateu no peito e vai lá. Pra sentir aquele orgulho. Exatamente, eu quero ser um orgulho pra ela, né. E os filhos dão um significado especial demais, pra gente, né? Demais. Eu era meio barulhenta antes, aí tem um amigo meu que falou, Marília, você já ouviu falar da história do carro de boi? Ele faz barulho quando ele tá vazio, né? Quando ele tá preenchido, ele não faz barulho nenhum. E aí ela chegou pra me preencher. E eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo. Verdade. Eles dão uma força imensa pra gente. Eu não tenho... Eu não sei descrever o tamanho da força que eles dão pra gente, o tanto que eles nos motivam, né? E a gente olha. E você que é mãe solo, né? Ele só tem você de referência. Ontem eu estava rezando com ele, e a gente reza toda noite. Aí eu, Senhor Jesus, abençoa a minha família, o meu filho, afasta tudo de ruim da minha vida, da nossa vida. Aí ele, e faz com que a minha mãe saia logo da OAB. Porque... a gente se doa, né? Porque minha mãe só vive da OAB. Mas ele vai ter orgulho de você. É porque ele não entende falta, ainda, né? Não entende, assim... Ele sente falta, mas é natural, né? E é isso, gente. Eu adorei conversar com vocês. Obrigada, André. Foi ótimo. A gente vai precisar de outro episódio pra conversar mais. Né? Nos convide. Quando a gente tiver com a sede na inauguração, você vai lá pra festa. Advogados e advogadas do Vale do Paraíba, preparem-se que a gente vai ter um momento de confraternização. E vocês estão convidados. E vai ser um festão. E essas duas maravilhosas, junto com o presidente e a diretoria e toda a advocacia do Vale do Paraíba, estarão lá para acolher vocês. Vocês já viram que elas são boas de briga, né? Então vamos defender essa advocacia do Vale do Paraíba, junto com o nosso presidente Wagner Paz, com toda a diretoria da OAB Alagoas. Deixando sempre claro que esse podcast está à disposição de toda a advocacia de Alagoas, jovem advocacia, advogados mais experientes. Sintam-se à vontade, essa casa é de vocês. Caso precisem gravar um material para o seu escritório, a gente sabe que a rua mais visitada da atualidade é o Instagram, são as redes sociais. Então a gente tem essa instalação aqui para toda a advocacia, para receber vocês, para fazer o melhor para vocês. A gente está aqui, né, para representar a advocacia e está aqui para fazer com que a advocacia caminhe junto. De mãos dadas, né? De mãos dadas conosco. Então é isso, né? Essas duas maravilhosas passaram por aqui e tchau. Obrigada pelo papo. Obrigada.